escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus irmãos e meus amigos. A nossa lição é a de número 3 e o título é O Novo Nascimento. Ela faz parte da revista Expressão, que apresenta 13 estudos baseados todos no Evangelho de João e com o título geral Jesus, a Verdade que Liberta. O texto básico se encontra, então, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos iniciar o nosso estudo, então, com uma breve oração. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por todas as tuas bênçãos. Nós te damos graças, ó Pai, pela oportunidade de podermos estudar a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja nos orientando, que tudo que fizermos aqui, ó Deus, agrade o teu coração, seja para a tua honra e glória, seja para a bênção na vida de todos nós. Aceita a nossa oração,
oração, fazemos o nome precioso de Jesus e com o perdão dos nossos. Amém. A nossa lição de hoje vai nos ensinar que as nossas boas obras e o nosso conhecimento não podem nos levar a Deus. Daí então você vai fazer aquela pergunta básica. Então o que pode nos levar a Deus? Somente uma ação sobrenatural do Espírito Santo é que pode nos levar a Deus. Mas não é isso que nós ouvimos todos os dias, ou popularmente, que todos os caminhos levam a Deus. Isso muitas pessoas dizem. Mas Jesus, respondendo para Tomé, no capítulo 14 de João, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse que ele é o caminho, o único caminho. Mas a Bíblia ensina que nada podemos fazer. E por que nada podemos fazer? Porque estamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí eu lembro do versículo de Efésios, capítulo 2, versículo 1, e encontramos a seguinte afirmação: ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, Deus, pelo seu amor, elaborou um plano para a nossa salvação. E essa lição procura ensinar o caminho da salvação. Vamos então para algumas considerações como introdução. O Evangelho de João apresenta Jesus como Deus. Como Deus, Jesus não tem genealogia, como constatamos em João capítulo 1, de 1 a 3. Eu vou ler. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo João procura narrar sempre eventos que testificam a divindade de Jesus. O texto básico que nós lemos narra uma conversa entre Jesus e um religioso conhecido como Nicodemos. Na verdade, o doutor Nicodemos. Nicodemos, baseado não só no que viu, mas também no que ouviu, procurou Jesus para conversar. Ele entendia que estava diante de um mestre que só poderia ser enviado da parte de Deus. Em João 3:2, encontramos o seguinte versículo: este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus, ao responder a Nicodemos, fala com profundidade e fala com firmeza sobre o novo nascimento, tão necessário para entrar no reino dos céus, para qualquer pessoa. Nicodemos era um fariseu. E a pergunta é: um fariseu precisa de regeneração? Então, vamos ver quem eram os fariseus. Os fariseus constituíam no grupo religioso mais popular daquela época. Eles desfrutavam de grande simpatia entre os judeus mais pobres e eram muito influentes no Sinédrio, embora não fossem em maior número. Os fariseus contavam com membros abastados e muito instruídos na lei de Deus e na tradição oral e escrita. Observavam práticas religiosas, tais como pagar escrupulosamente os seus dízimos e guardar minuciosamente o sábado. Eles criam na ressurreição, mas foram acusados por Jesus, que os denunciava abertamente por esquecerem o mais importante, o espírito da lei. Havia entre eles muitos indivíduos piedosos e de grande influência entre o povo. O historiador Joséfo informa que os fariseus tinham vida de forma moderada e sem luxo. Nicodemos era um fariseu. Era também membro do Sinédrio. Daí a outra pergunta: o que era o Sinédrio? O Sinédrio era um conselho composto de 70 pessoas e um presidente, 71 pessoas mais importantes e mais bem preparadas
do povo judeu. O Sinédrio era responsável pelo ensino e aplicação da lei. Uma comparação simples seria como o nosso Supremo Tribunal Federal. Um membro dessa corte era muito respeitado e desfrutava de grandes privilégios. Agora, vamos analisar a pessoa de Nicodemos. Nicodemos era um líder político e religioso, tinha grande capacidade financeira e intelectual. Ele era reconhecido mestre da lei. Inicialmente, como fariseu, era alguém conhecido por ser puro e santo e separado do convívio com as coisas do mundo. Ele era seguidor à risca do Torá, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que era um manual de conduta dos judeus. E também era seguidor da tradição judaica. A conversa de Nicodemos com Jesus vai nos mostrar uma outra realidade. Ele teve um encontro, mas um encontro secreto com Jesus. Como foi esse encontro? É o que nós lemos em João 3:2, que eu vou ler novamente. Esse de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quero lembrar que, por melhor que fosse a iluminação daquela época, não se compara com a luz elétrica que nós temos hoje. A claridade era precária. Mas não foi pela calmaria da noite, mas procurar a Cristo como um fariseu não era sensato, era cair em desgraça. Por quê? Porque o relacionamento de Jesus e os fariseus era sempre tenso. Havia um acirrado conflito entre eles. Acompanhe comigo as afirmações de Jesus com respeito aos fariseus. Mateus 23, versículo 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis das suas obras, porque dizem e não fazem. Os fariseus poderiam ser ouvidos, mas não seguidos. Não eram exemplos. Também em Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus diz: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus disse que eles eram hipócritas, insensatos, sepulcros caiados, orgulhosos, vaidosos, exibicionistas, que com aquela justiça não poderiam entrar no reino dos céus. Jesus também contou uma parábola, a do fariseu e a do publicano, conforme está registrado em Lucas 18, de 9 a 14, para afirmar que os fariseus se consideravam justos, confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. Eles se auto-justificavam e entendiam que, ao cumprirem a lei, seriam aceitos por Deus, estavam salvos. Acompanhe também comigo agora o que os fariseus falavam de Jesus. Eles diziam que Jesus operava sinais por obra de Beelzebu, o maioral dos demônios. Em Mateus 12, 24, nós temos o seguinte registro: mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: esse não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Queriam até matar Jesus e programavam como fazer. Mateus 12, 14. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Os fariseus perseguiam e faziam resistência ao seu ministério. E Jesus faz a seguinte referência a eles, em João capítulo 3, versículo 19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Declarar crer em Jesus como Cristo, o Filho de Deus, era o mesmo que declarar um suicídio social, suicídio político e suicídio religioso, mesmo para um fariseu de tão grande projeção. Então, podemos entender que Nicodemos foi muito corajoso, mas precisava saber o que era a regeneração. E o que é a regeneração? A regeneração
é um ato criativo, sobrenatural de Deus, que proporciona uma mudança radical e completa do homem interior. Eu vou repetir. A regeneração é um ato criativo, sobrenatural de Deus, que proporciona uma mudança radical e completa do homem interior. Ele nasce espiritualmente, ele nasce de novo. As Escrituras Sagradas registram o encontro de um jovem rico com Jesus. O jovem rico era religioso e sua vida se baseava no cumprimento da lei. Ele entendia que isso era suficiente para ser salvo. Quando Jesus orientou para ele vender tudo o que tinha e ainda segui-lo, ele se retirou triste, porque ele possuía muitos bens e os bens ocupavam o primeiro lugar na vida dele, no coração dele. E com Nicodemos, Jesus foi contundente e intransigente. Para ter acesso à vida eterna, o ser humano precisa nascer de novo, nascer novamente. Não seria suficiente crescer moralmente ou aperfeiçoar o interior com boas obras, ainda que fossem as boas obras da lei. Nicodemos era judeu, fariseu, mestre da lei, membro do Sinédrio, mas precisava nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Vou fazer novamente a leitura de João 3, versículos de 4 a 6. É uma pergunta que Nicodemos faz para Jesus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos não sabia o que era nascer de novo. Nicodemos, sendo mestre, era de esperar que tivesse entendimento das coisas espirituais, mas, ao contrário, ele era ignorante e propagador de sua ignorância. E Jesus fala firme, pega pesado com Nicodemos. Em João 3,10, Jesus diz: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Como dissesse, você é um PhD e não compreende essas coisas? Nicodemos, ao procurar Jesus, talvez tivesse pensado em um grande mestre, mas não no Filho de Deus, não no Messias que viera para morrer pelos pecadores. É por isso que em 3,2 ele diz: esse de noite foi ter com Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele avaliou Jesus como um grande mestre, mas não como filho de Deus. Como acontece com o vento, o Espírito Santo sopra onde quer e regenera pecadores pelos méritos de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Espírito Santo implanta nos pecadores de todos os povos, línguas e nações a nova vida que vem do céu, que vem do alto. É a vida na presença de Deus, é a vida espiritual produzida pelo Espírito Santo que transforma a pessoa e agora ele vai experimentar a renovação da sua mente. Em Romanos 12:2, nós lemos o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas que devemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é a vida fruto da carne, da justiça pelo cumprimento da lei, ou boas obras a partir da lei. Em João 3,6, encontramos a seguinte afirmação: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A verdade é que não só Nicodemos, mas qualquer outro religioso, todos são pecadores e precisam ser justificados pela justiça de Jesus Cristo na cruz do Calvário e, consequentemente, serem regenerados, santificados e, por fim, glorificados. Para ser salvo, o pecador precisa que a obra de Jesus Cristo seja aplicada pelo Espírito Santo em sua vida, e assim será uma nova criatura. Davi afirma no Salmo 51, verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe.
ser judeu, fariseu ou membro do Sinédrio não credenciava a Nicodemos para ser salvo. Então nós vimos aí a primeira parte da nossa lição, que foi feita uma pergunta: um fariseu precisa da regeneração? Nós explicamos quem eram os fariseus, falamos um pouco sobre Nicodemos, falamos também do encontro secreto de Nicodemos com Jesus e definimos o que é a regeneração. Agora, a segunda parte da nossa lição vai enfocar o nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? O significado de nascer da água e do Espírito pode ser compreendido quando observamos o contexto mais amplo das Escrituras. E aí nós vamos lá para Ezequiel, capítulo 36, versículos de 25 a 27, onde Ezequiel profetiza a regeneração dos últimos dias. Eu vou fazer a leitura. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito e fareis que andei nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Eu quero frisar aqui: aspergirei a água pura sobre vós. Quero também lembrar do texto: um coração novo, um espírito novo. Ser retirado o coração de pedra e ser colocado o coração de carne. E colocar dentro o meu espírito, ou seja, o Espírito Santo. Para então a pessoa andar nos estatutos, guardar os juízos, e não só guardar, mas observar esses juízos. Jesus afirma, como Ezequiel havia profetizado, que o ser humano salvo precisa de purificação, simbolizada pela lavagem com água e também da obra transformadora do Espírito no homem interior. Nicodemos estava enganado, pensando que poderia se justificar pela obediência à lei, pelo apego às tradições, ou mesmo por ser judeu. Jesus confronta Nicodemos, afirmando que somente os que são purificados, habitados pelo Espírito Santo e assim transformados em novas criaturas, podem ser herdeiros do reino de Deus. Em Romanos 2, de 28 a 29, Paulo afirma: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, é a transformação interior do coração que vale. Qualquer um pode ser salvo desde que tenha nascido da água e do Espírito. Não existe distinção entre judeus e gentios para a salvação. Em Romanos 10, versículos de 12 e 13, a Bíblia ensina: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou repetir esse final. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O derramamento do Espírito sobre toda a carne é prometido por todo o Antigo Testamento e nós podemos ver algumas passagens sobre isso. No Salmo 51, versículos 9 e 10, Davi, em confissão e arrependimento, fala com Deus o seguinte: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isaías, capítulo 55, versículos de 1 a 3, referindo-se à graça oferecida gratuitamente a todos, assim se expressa: a todos vós que tendes sede, vinde às águas.
E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Quero frisar aqui, ouvi-me atentamente, e também inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, também lemos: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Nicodemos era um mestre da lei, mas não sabia a respeito dessas promessas. É inacreditável. Continuando a conversa, Jesus fez um paralelo da sua vida com a serpente do deserto, relacionando o acontecimento com a sua morte na cruz. E esse trecho, Nicodemos conhecia muito bem, porque fazia parte do Antigo Testamento e dos 5 primeiros livros da Bíblia, em Números, capítulo 21, de 6 a 9. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Tendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Jesus afirmou que falava do que sabia, pregava o que conhecia, porque vira do céu e porque veio de lá. O Filho do Homem, afirma Jesus, seria levantado para justificar os sem justiça e outorgar o seu Espírito aos pecadores, para que fossem purificados e feitos novas criaturas. Basta crer em Jesus, sabendo quem ele é. Em Romanos 5, de 8 a 11, as Escrituras Sagradas registram o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a reconciliação. A realidade da salvação nasce do amor de Deus. Jesus veio ao mundo por amor. Deus amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer por todo aquele que nele crê. Quem crê em Jesus recebe a nova vida. E agora eu vou fazer a citação do versículo que grande parte dos cristãos conhecem de cor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não crê em Jesus já está condenado. João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus disse a Nicodemos que os homens negam a sua vinda por causa das suas más obras. É o versículo 19 do capítulo 3. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus confrontou um dos maiorais dos judeus, reconhecido mestre e membro do Sinédrio. Disse que para um homem herdar o reino dos céus era preciso crer no Filho de Deus e assim receber o Espírito Santo, que opera a obra de Cristo no pecador. O Messias prometido, por causa do seu grande amor, deveria vir para restaurar, regenerar, trazer vida em abundância, ou seja, vida eterna. Nesse confronto, não há registro de que Nicodemos mostrasse arrependimento e fé, mas podemos afirmar que possivelmente a graça de Deus começou a atuar na vida de Nicodemos, quando ele, perante os sacerdotes e fariseus, afirma sobre Jesus o seguinte: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Isso está em João, capítulo 7, versículo 51. E depois da morte de Cristo, é Nicodemos quem leva consigo uma composição de quase 100 libras de mirra e aloés, e junto com José de Arimateia ajuda a preparar o corpo de Jesus para ser sepultado. Comentaristas avaliam que Nicodemos teria se transformado em discípulo de Jesus e convertido ao cristianismo. Vamos agora para a conclusão. A conversa de Jesus com Nicodemos foi duríssima e foi um forte golpe na religião que Nicodemos cultivava. Confiando em suas boas obras, ele se sentia cumpridor da lei e das tradições. Nicodemos precisava passar por um processo criativo, sobrenatural da parte de Deus, que purificasse e transformasse radicalmente o interior dele, o âmago do seu ser. Os pecadores precisam confiar na obra de Jesus Cristo. O que Jesus fez lá na cruz do Calvário, para que justificados sejam redimidos e assim alcance o reino dos céus. Vamos para a conclusão. Que você e eu possamos aproveitar as oportunidades para explicar para um amigo não cristão sobre Jesus e o novo nascimento. Que Deus assim nos abençoe. Amém?